Bate-bola 4 linhas, começa agora o giro do Vasco da Gama, que ontem completou a tríplice vitória do Rio de Janeiro nessa estreia de Sul-Americana. Em São Januário, 2-0 diante do Palmeiras, com Diego Souza fazendo gol sem querer e Elton de cabeça, solidário, porque seu companheiro Leandro quis tanto fazer uma boa jogada, quis tanto evitar que a bola saísse, e aí o Elton foi e completou com um gol de cabeça. Ô Fernando Diniz, esse jogo equilibradíssimo, um jogo aberto até a reta final, você acha que isso aí está provando que as duas equipes têm um bom elenco? Olha, ô Vinícius, eu acho que sim, eu acho que as duas equipes, tanto Vasco quanto Palmeiras, os dois times jogaram com os reservas. Alguns reservas foram poupados, acho que o Palmeiras... Os dois? Dos dois, assim, o Vasco e eu acho que o Palmeiras teve a ausência do Valdívia. Esse que foi o problema no caso do Palmeiras, né? Mas eu acho que sim, as duas equipes, principalmente o Vasco, tem bom elenco. Sim, o Vasco tem um elenco um pouquinho menor que o do Palmeiras. Você já falou que o Palmeiras é um pouco limitado, você ainda acha que ele não vai brigar pelo título? Eu acho que o Palmeiras não vai ficar lá em cima muito tempo, não. Eu acho que sim. Melhora agora com a volta do Valdívia, né? Da seleção Sim. do Chile, na Copa América e tal. Isso. Deve brigar pelas primeiras posições da Sul-Americana, tá? Mas título, Libertadores, vejo times melhores que ele. Bom, falando do Vasco, Renato Silva, Julinho, Bernardo e Elton entraram como titulares. Você acha que algum deles tem chance de ser titular absoluto? Olha, principalmente o Julinho. Julinho? Julinho. Na lateral esquerda, né? Isso aí que o Ricardo Gomes falou, vai brigar pela lateral. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que Deus iluminou a cabeça do Ricardo Gomes. Porque se botasse o Julinho para brigar no meio campo, o Julinho não teria a menor chance, né? A concorrência lá tá boa, hein? A concorrência é boa e grande, né? Briga de cachorro grande, né? É verdade. Mas na lateral esquerda é ele o titular, sem dúvida nenhuma. Julinho mais 10 para você? Juninho, Felipe, né? E mais 8. Tá certo. Um gol em cada tempo, teve sempre na reta final. Você acha que o Vasco então venceu pelo cansaço o Palmeiras? Um gol aos 42, outro gol aos 37. Do segundo tempo, né? Não, um é aos 42 primeiro, o outro aos 37 segundos. Sim. Eu acho que no caso do segundo gol, sim, né? Talvez tenha vencido pelo cansaço. Agora, no caso do primeiro gol, não. O caso do primeiro gol foi sorte, né? Um lance de sorte. A bola foi desviada pelo Renato Silva e bateu no peito do Diego Souza e entrou, né? O Diego Souza até tomou um susto aí, aquela bola vindo no peito dele, ele exatamente. Então. Onde é que eu tô? E entrou. Né? Entrou, ele viu todo mundo comemorando e vibrou também. Esse gol, assim, por ter sido um gol de peito, me lembrou um pouco o gol do Raí na final do São Paulo e Universidade Católica, da Libertadores de 93. 93, nossa, faz tempo isso. 5-0 pro São Paulo, ele meteu. A bola foi cruzada. 5-1. A bola foi cruzada, ele meteu o peito nela. Só que não foi de sorte, né? Ele meteu o peito mesmo. Dessa vez a gente tá entregando a idade, né? Exatamente. Bom, o Ricardo Gomes, nos últimos 20 minutos, ele tirou o Gilmar e colocou o Felipe. Você não acha que isso aí arriscou expor um pouco a equipe? Até arriscou, Vinícius, mas é aquela tal história, né? O jogo já estava 1-0, né? Tava. Então, foi para tentar obter uma vantagem maior para um jogo de volta. Você acha que não arriscou não a conseguir? Porque o Palmeiras empatando, tinha um 0-0 lá no jogo de volta. Não, eu acho isso louvável o que o Ricardo Gomes fez, sabia? Acho isso louvável, porque todo treinador, para mim, deveria fazer isso, entendeu? Tentar jogar para frente ao invés de tentar recuar e chamar o adversário, entendeu? E o Vasco, enfim, foi premiado, né, com o 2-0. E talvez um pouco também para aproveitar que
que o Juninho estava fazendo uma grande partida, tanto atacando quanto defendendo. Que bom, né, que o Juninho voltou a jogar bem, né? Porque ele realmente não vinha muito bem nas partidas. É legal, mas é legal ver ele jogando, independente do clube que torce, independente da idade. Mesmo. Ele é muito bom jogador, um excelente batedor de faltas. Olha, é muito bacana ver o Juninho jogando, né? Com ele, o do mês de junho. O mês 6, né, do ano, né? Exatamente. Depois veio o Julinho, né, que é o mês 7, enfim. É verdade. Agora, mais tarde, o Ricardo trocou o Diego Souza pelo Vitor Ramos, que é um zagueiro que estava estreando, e aí ele botou um trio de zaga. Você acha que isso... Ele tentou corrigir, deixar o time mais com o trio de zaga. Ele tentou aproveitar que o Fagner também estava fazendo uma partida de certa qualidade? Olha, Vinícius, como eu estava falando aqui no bloco do Flamengo, né? 3-5-2 é um esquema ofensivo, né? Mas, eu esqueci de falar na hora, 3-5-2 é um esquema ofensivo e que você dá uma certa segurança na defesa, né? Com os 3 zagueiros lá, tal. Mesmo com o Vitor Ramos, que é um jogador jovem, estreando com um pouco de afobação? Esse é que é o problema, né? Esse é que é o problema, o jogador jovem afobado, né? Ele entrou, ele cometeu 2 faltas em 5 minutos. E segundo o lance, essas faltas poderiam ter comprometido a vitória do Vasco, né? Principalmente porque do outro lado você tinha o Marcos Assunção. Exatamente, o Marcos Assunção, que é um dos melhores cobradores de falta do país. É verdade. E você vê, mesmo com a experiência dele, mesmo com a idade dele, ele prossegue titular absoluto num time grande como o Palmeiras. E, além disso, prossegue batendo faltas como ninguém, né? Como ninguém não, como poucos. É verdade. Do lado do Palmeiras, o Kleber, muito apagado. E o Luan também é de surpreender como o Luan erra. Rapaz. Ele deu o sol, deu o mar pra ganhar o coração, mas não deve ter ganho o coração não, né? É verdade. Que nem o homônimo dele, né? O Luan, né? Luan Santana. Mas, falando sério agora, o Kleber também é muito disso, né? Ele é muito vagalume, né? Tem jogos que ele acende muito e tem jogos que ele se apaga muito, né? No intervalo ele reclamou que a bola não estava chegando. Aí é um problema do meio de campo do Palmeiras, né? Quando não tem o Valdívia, meu amigo, ele perde. Fica acéfalo, né? Acéfalo em termos de criatividade, né? E já não tem o Lincoln, também tá machucado, né? Lincoln tá para ir para o Avaí. Tá para ir pro Avaí, então... Aí, meu amigo, o Palmeiras vai ficar numa Valdívia dependência. Ele até melhorou um pouco quando entrou o Dinei. O Dinei deu um pouco de velocidade. E me parece ser bom jogador esse Dinei. Quando ele chega, ele deu a velocidade pro time. Só lembrando que esse Dinei é chamado de Dinei porque ele parece muito com o Dinei do Corinthians, que tá lá na Fazenda. É idêntico, parece filho. Exatamente. É idêntico. Aí eles podem até trocar na Fazenda, né? Um vai pra Fazenda de vez em quando. Exatamente. Dinei matar saudade vai jogar, o verdadeiro Dinei. Exatamente. Mas realmente ele me chamou atenção. No finzinho ele dando um calor na defesa do Vasco, ainda mais quando estava 1-0 só. Mas ele é bom jogador, esse garoto, esse Dinei. Agora, do lado do Palmeiras também tivemos reclamações da arbitragem de quem? Leandro Voaden. Beleza! Quanta novidade, Leandro Voaden, que tem uma arbitragem um pouco... diferente dos outros. Irreverente, digamos, um estilo de jogo um pouquinho diferente. De deixar correr o jogo, né? De não marcar qualquer tipo de faltas, se bem que ele está exagerando um pouco nisso, né? Ele está deixando de marcar faltas. Faltas dos dois lados. Exatamente. Ele está sendo democrático sempre. Várias faltas, eu não sei, essa diretriz aí, que eu acredito que seja da FIFA, ou até da CBF, né, do Comitê de Arbitragem, eu acho um pouco questionável. Houve um contato mais assintoso? Falta. Marca a falta, o jogo vai ficar amarrado, vai. Fazer o quê? O jogador tá indo com tudo. Lógico. Agora tivemos algumas declarações também polêmicas do lado do Palmeiras com relação à arbitragem. Com relação à bola
do Leandro Cara Feia, a bola que não saiu, a bola que tá quase inteira saiu, mas ficou um pouquinho, um pedacinho em cima da linha. Ficou uma brecha em cima da linha. O Marcos disse: eu acho que o juiz não anularia um gol do Vasco em sua casa. Ô Marcos, só uma perguntinha. Anularia gol do Palmeiras jogando em casa? É verdade. Só isso, né? Só isso. Olha, gente, tem muito juiz que é caseiro, né? Essa é a grande verdade. Mas esse tipo de lance é muito complicado. E eu acho, sinceramente, que a bola não saiu eu também achei que não. na hora do cruzamento do Leandro. E francamente, vamos acabar com uma coisa. A torcida vascaína quer saber, que certamente vai querer esse apelo. Tá um estigma, tá enchendo a paciência esse estigma de que pênalti pro Vasco nunca acontece, e gol do Vasco é sempre anulável. Exatamente. Principalmente em São Januário. Tem que acabar com isso, entendeu? O problema é que para acabar isso vai demorar, porque foram anos e anos construindo vitórias do Vasco nessa base aí. De pênalti, de gol, pênaltis e gols, pênaltis mal marcados, gols anuláveis, né? Arbitragens muito questionáveis. Principalmente nos cariocas. Exatamente. E pênaltis claros não marcados a favor do adversário. Exato. Na época do Eurico Miranda isso acontecia bastante. Hoje em dia, na reta final, tem acontecido até o contrário. Essa reta do Roberto Dinamite está sendo até o contrário. Até nos últimos momentos de Eurico Miranda, aconteceu do Vasco ser prejudicado em São Januário também. A diferença é que os árbitros iam pra geladeira. Agora, tá um estigma terrível isso. Parece que gol do Vasco, que veio de uma forma assim como foi a do Leandro, duvidosa, né? Vem naquela questão de ser no limite, parece que é ofensa pessoal. Exatamente. A gente está tendo essa impressão, assim, principalmente para cima do Vasco e para cima de até alguns outros clubes do Rio de Janeiro. O Botafogo não pode protestar, que é chororô. A gente vê alguns lances até o Flamengo é o time da CBF. A gente vê o Rio de Janeiro sendo perseguido de uma forma. Exatamente. Você vê, por exemplo, nos últimos 2 jogos do Fluminense, 3 pênaltis não marcados. Exato. Isso aí entendeu? É de assustar. É de preocupar muito. É alguma coisa complicada, acho que represália porque o Rio andou ganhando mais, hein? Pode ser. Flamengo campeão brasileiro de 2009, Fluminense campeão brasileiro de 2010, Vasco campeão da Copa do Brasil de 2011. Agora, o Luiz Felipe Scolari disse o seguinte: dos 6 jogos com o Voaden, só ganhamos 1. Paciência, né, Filipão? Paciência. Ele devia, acho que não só se preocupar com o Voaden, como também com os gols em bolas aéreas que o time está levando. Devia se preocupar com os gols em bolas aéreas, devia se preocupar com o elenco do Palmeiras, que não é lá grandes coisas, entendeu? E devia parar de falar de arbitragem, devia se preocupar em armar o time do Palmeiras. É verdade. Voltando a falar do Vasco, o Felipe disse que no grupo não há nenhum tipo de vaidade. Você acha isso? Não sei, eu não tô lá para ver. Eu não posso afirmar nada. Eu acho que ele precisa ter isso, porque pode haver essa mudança, assim, o Juninho não joga, ele não joga. É bom ter essa maturidade para exatamente. Para segurar ao menos as pontas lá, para que o caldo não desande. Para que o caldeirão, né, não entorne. A experiência da Copa Sul-Americana mostra que Vasco e Palmeiras não há nada decidido. Em 2008 a gente teve o Vasco ganhando em São Januário o primeiro jogo por 3-1 e no segundo o Palmeiras vencendo por 2-0 em São Paulo. Mas na Copa Sul-Americana, assim como na Copa do Brasil, uma coisa é ganhar de 3-1, outra coisa completamente diferente, infelizmente, é ganhar de 2-0, né? Então quer dizer que a Maia gosta de empatar em 0-0 em casa. Infelizmente sim. Porque o que acontece? Você não leva gol em casa e você, enfim,
vai ser obrigado a fazer gol fora, mas se você não fizer gol e não tomar gol fora, você vai para pênalti. É verdade. Agora, o que esperar do duelo entre Vasco e Palmeiras, dessa vez pelo Brasileiro, jogo em São Januário? Bom, esperar um jogo duro, sim, como é todo Vasco e Palmeiras, mas esperar uma vitória do Vasco e esperar um público muito bom, né, em São Januário. É verdade, jogo 4 da tarde, né? Que deve ser um jogo muito legal de se ver, e a torcida vascaína tem que ir em bom número, a torcida do Palmeiras também. Cruzar a Via Dutra, né? Via Dutra é logo ali, torcidas de Vasco... A ponte aérea também, né, quem tem dinheiro, né? Torcidas de Vasco e Palmeiras geralmente são muito amigas. Uhum. Realmente pode ser interessante. O Alexandro foi poupado para recuperar a forma. Você acha que até lá, recuperar a forma dele, você acha que é mais negócio manter o Elton? Olha, rapaz, o problema é o seguinte. O Elton vem desempenhando até melhor a função dele do que o Alexandro, né? O Alexandro, a altura dele faz diferença. Porém, o Alexandro é um jogador tecnicamente muito melhor que o Elton. Ele sabe jogar melhor de pivô, né? Exatamente. O Elton é aquela coisa, uma hora a bola sobra para ele faz. Exatamente. Agora até sair ele fica impedido em algum lance, ele faz falta. Ele tem esse estilo. Acho que é mais complicado mesmo. Agora o Alexandro, ele infelizmente ele não está recuperando a forma, apesar de ter sido decisivo em vários momentos pelo time do Vasco. E em alguns momentos ele está sendo nulo. Contra o Botafogo, inclusive, na derrota de 4-0 do Botafogo, inclusive até coloquei ele como o pior jogador do Vasco. O Alexandro, né? Ele realmente, a bola não chegava nele, a bola não parava nele. Uhum. Aí ele não corria, ele não pulava. Não se esforçava, né? Dava essa impressão. Agora o Marcos Assunção não joga do lado do Palmeiras. Suspenso? Isso. É uma boa pro Vasco, né? Porque o Palmeiras perde muito em termos de cobrança de falta, né? Mas o Valdívia não pode ser uma boa? Aí sim, o Valdívia é um excelente jogador, né? Mas o Valdívia é um bom cobrador de faltas, mas não é tanto quanto o Marcos Assunção, né? É verdade. O time do Vasco não vai ter o Dedé, que está suspenso, terceiro cartão amarelo, e não vai ter o Diego Souza, expulso na partida contra o Botafogo. Aliás, duas infantilidades, né? No caso do Dedé e no caso do Diego Souza, né? A provocação da suspensão do Dedé, né? E a expulsão do Diego Souza. Mas você acha que quem entraria em cada lado? Eu acho que deveria entrar o Renato Silva, no caso do Dedé. Você confia nele como zagueiro? Mas eu acho assim, que é um zagueiro mais experiente dos que ele tem no elenco, né? O Cezinha tá há muito tempo machucado. Esse que é o problema. Eu acho que de repente o Ricardo Gomes botou ele nesse jogo já para testá-lo. Para ganhar ritmo, né? Para ir ganhando ritmo. E no lugar do Diego Souza? Bom, o ideal seria botar o Bernardo, né? Só que tem que o Bernardo não rende quando é titular, né? Ele foi uma partida um pouco abaixo do esperado ontem, ele como titular. Uhum. Esse é que é o problema. Então eu não sei. Talvez botar Juninho e Felipe juntos? Na frente? Aí vem outro problema, a questão da idade dos dois, né? Fica mais fácil marcar, você acha? Não, porque aí os dois cansam mais cedo, né, teoricamente, né? É verdade. Realmente, a seguir cenas dos próximos capítulos pra gente saber quem é que vai jogar no jogo, na partida entre Vasco e Palmeiras. O Giro do Vasco vai ficando por aqui, mas ainda há tempo do recado final de Fernando Diniz. Bom, o meu recado final, o Ricardo Gomes, você tem que saber como lidar com esse elenco, hein? Porque esse elenco já está começando a ficar muito bom, entendeu? E você tem que saber como mexer nessas peças aí. É verdade, falou a voz da experiência de Fernando Diniz. No meu recado final, assim como no bloco do Flamengo, vai ficar minha irritação com o horário da partida de ontem.
Quinta-feira, 9h50 da noite, realmente é um absurdo. É um absurdo, ainda mais com time reserva. E ainda mais que não tem televisão quinta-feira, né? Exato. Porque quarta-feira ainda tem essa justificativa, jogo da televisão, enfim. Quinta-feira, nem isso. Aí com isso, acabou dando em torno de 1.000 pessoas mesmo na colina. E para ver um Vasco e Palmeiras, que é um jogo sempre muito legal de se assistir, né? Vou repetir, estão desvalorizando a Sul-Americana. E olha só, Internacional, Fluminense e Goiás já deram provas de que vale a pena valorizar. É verdade, olha, tá aí Diniz aí que não me deixa mentir. O amistoso da seleção brasileira, o giro dos brasileirões, as vitórias do Botafogo e do Flamengo na Copa Sul-Americana, a semana tricolor antes da partida com o Grêmio, o Fred disse que fica. Tudo isso nos outros blocos do Debate Bola 4 Linhas desta sexta-feira. Acesse o 4 Linhas via YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral. Ou acesse o 4 Linhas em nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.